E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer todos os detalhes de como, simplesmente, o francês MVL destruiu o Magnus na grande final do Chess Tour. Uma coisa que não se vê todos os dias. O Magnus perdeu 2 mini-matches no mesmo dia na final desse grande evento. Agora, como tudo isso aconteceu? O MVL ele tem um estilo pra cima, um estilo que não tem medo de nada, e esse foi um dos fatores que fez com que ele arrebatasse o Magnus. Porque normalmente os adversários do Magnus, eles vêm com medinho, o psicológico já abala, mas aqui aconteceu exatamente o contrário. Quem abalou o psicológico do Nuruga foi justamente o MVL, e eu vou trazer uma partida que mostra exatamente esse acontecimento. Agora eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos ao que aconteceu na grande final agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vinha o norueguês Magnus Carlsen contra o francês terrível MVL, e o Magnus nessa final, ele largou a solidez, botou um peão-dama, só que o MVL entrou aqui no gambito da dama aceito, relembrando os velhos campeonatos do mundo do passado, a Alekhine, a turminha do barulho toda. Agora, eles entram numa posição técnica aqui, porque o Magnus retoma em C4 e os jogadores vão desenvolvendo as peças. Controla B5, prepara uma ruptura típica para as pretas aqui nesse tipo de estrutura, que é o lance C5. Então o Magnus fez o rock, C5 chegou e A4. E essa ideia controla a expansão assim desacerbada no flanco da dama com B5 e tenta também dificultar um problema estratégico momentâneo que as pretas têm, que é o bispo de C8 trancado dentro da estrutura. Então o Magnus tenta lutar um pouco contra isso. Passou o cavalo por jogo, dama E2 e agora vem a tomada aqui no peão de D4 e o Magnus joga a torre D1, jogando no tema da cravada, torre na cara da dama e depois de bispo P7, seguindo no desenvolvimento, preparando a ideia do rock, o Magnus toma de peão. Rafael, o que é isso? Isolando o próprio peão de propósito? Sim, porque aqui o Magnus isola o peão dele, mas ele consegue um ganho com isso. Qual ganho? O desenvolvimento do bispo de C1, que é um plano que, claro, já foi tentado muitas vezes nesse tipo de posição. O MVL aqui jogou com rock, passou o cavalo pro jogo e agora o francês também joga em cima de um tema estratégico, que é a casa de D5 e a casa de B4. Ele joga cavalo B4. Rafael, aqui tema estratégico, meu guri. Bom, como tu não tem mais o peão indo pra C3 e o peão indo pra A3 pra expulsar o cavalo tá sólido na casa de B4. Além de tudo, o MVL fica de olho em saltar no momento certo, talvez, o cavalo pra D5. Porque o cavalo fica aqui, né, defendendo a ideia que as brancas podem ter de tentar se livrar do peão isolado, né, jogar D5. Então o francês controla essa casa. O Magnus, ele joga o lance cavalo E5, começa a mandar as peças pra cima. E aqui, o MVL vai solucionar o problema do bispo de C8, ele tem que desenvolver esse bispo. Então ele joga o lance B6. Olha lá, o cavalo controlou qualquer entrada em C6 também, e poderia pegar o par de bispos, e prepara o desenvolvimento natural do bispo na grande diagonal. Aqui, o Magnus joga um plano muito interessante. Ele joga cavalo E4, liberando a terceira fila. Por quê? Porque ele quer passar a torre para essa casa. Então observe que esse aqui é um plano de quem realmente conhece de xadrez, hein? Mandou o cavalo pra cima, o francês seguiu no desenvolvimento, agora toma, retoma, e aqui o Magnus desvia o bispo que vigiava a casa de A3 e pá, faz o plano dele, mandando a torre pra terceira fileira. Essa torre pode começar a atacar em algum momento aqui no flanco do rei também. O francês agora joga o que pra mim é o lance da partida. É um lance muito interessante pra pegar a iniciativa. Rafael, que lance? Essa posição aí tá na solidez. Inicia aqui o meio jogo. Já deixou pra trás a fase da abertura, o MVL jogou B5. Que, inclusive, não é um lance de tão simples compreensão, não. É um lance, assim, bem pra frente, que realmente vai tentar impor ou mostrar esse ímpeto dele, da iniciativa, de jogar pressionando, criando ameaças o tempo todo. Ele sacrifica um peão e o Magnus trocou. Ele pegou esse peão a mais, e a ideia do MVL com esse lance é desviar o bispo que defendia a casa central aqui de D5. E olha como o francês jogou. Pá! Ele entra com a dama e já ameaça mate em 1 com dama por G2. Mas é muito mais do que isso. O MVL, ele centraliza a dama. Tem o par de bispos ainda que tá cortando. O bispo de B7 tá muito forte nessa posição. E aqui é essa questão. O MVL joga pra cima. Coisa que outros jogadores, às vezes, com um pouco de receio. Vou sacrificar um peão aí contra o Magnus, vou me dar mal, hein? O francês não. Toma esse peão que eu vou jogar pra pressionar.
O Magnus aqui, ele tinha algumas opções, tá? Ele podia ter jogado o lance de torre G3, F3 é um candidato também, mas ele preferiu voltar o cavalo para F3 e agora, o que o Magnus vai demonstrar é que ele vai tentar trocar as peças e tentar ganhar o final com um peão a mais. Que é um monstro dos finais. Tem um peão a mais aqui, sim, que é o peão de B2, claro. O MVL tem bastante iniciativa também, que foi o que ele acabou conquistando com o sacrifício. E o francês segue trazendo as peças pro jogo. Agora o Magnus começa a simplificar, tentando levar pra esse final com um peão a mais. Bispo D2 foi jogado e tá lá, ó, pá! Observem como o francês começa a ativar as peças dele, mas é assim na velocidade da luz. É uma coisa impressionante. Já tá com a torre na 7ª fila. Tem esse tema aqui, o cavalo tá cravado, ó lá, tá tudo funcionando aqui pras pretas. Nesse momento ele ameaça agora tomar o peão de B2 e o Magnus defendeu. Mas defendeu com tática. Pois sabe que o Magnus estava jogando um xadrez de alto nível. Dama F1 ele jogou. Ah, Ravel capivarada. Perdeu o C2, nada de... Isso aqui é um lance pra defender o peãozinho de C2. Ele descrava o bispo, olha lá. E aqui o MVL jogou dama D6, que é um bom lance. Ravel, por que não pode tomar em B2? Porque o Magnus já tinha preparado o antídoto, que é bispo C3. E aqui tu tem um grave problema. Porque agora a torre tá ameaçada, o cavalo também. Se a torre sair para qualquer lado, tu perde o cavalo. E se tu tentar manter a defesa do cavalo, tu leva bispo C4 e já era. Aqui cai a paçoca toda, é pronta para ser degustada. O francês, que é um monstro da tática, percebeu tudo isso e ele defendeu o cavalo, olha lá, ameaçando realmente tomar agora o peão de B2, porque ele tira a dama de D5 e sai daqueles temas também de bispo C4. Nesse momento, o Magnus segue defendendo e tentando ativar, ele jogou torre C1. Que, de novo, defende a tomada do peão, porque ele ameaça entrar com a torre na 8ª fila. Tem tema do rei trancado, o bispo pode estar caindo em A8 também. O francês manda as peças pra cima, bispo E4, e agora bispo A4 e tá lá. O Magnus quer a troca. Ele quer simplificar a posição, porque tem um peão a mais. Ele só quer levar pro finalzinho. O francês aqui não tem jeito, trocou. Agora dama por, o Magnus ganha essa coluna, cavalo C6 bloqueando, e aqui... O MVL, ele fica de olho no momento certo de tentar uma troca, talvez tomar o peão de D4. O Magnus jogou bispo F4, toca a dama e dama D5 e tá lá. Lance chato, porque agora ameaça tomar em F3. Daqui a pouco o cavalo tá entrando, o bispo ainda pode voltar segurando aqui a 8ª fila caso a dama entre. E o Magnus aqui, ele abre mão do par de bispos pra entrar nesse finalzinho onde ele tem um peão a mais. Só que aqui o Magnus tem um dilema. Ele tem um peão a mais, só que o francês tem uma ameaça, que é tomar em F3. E ganhar o peão de D4. O Magnus, ele pode jogar assim de maneira, digamos, mais passiva, né? Que é cavalo E5, que já permite, por exemplo, a troca. E esse final aqui ele tá empatado, porque é bispo de cores opostas, um peão a menos. Normalmente não é suficiente para ganhar um final como esse. Tu consegue fazer uma fortaleza, um bloqueio. O Magnus aqui ele arriscou. E ele jogou bispo D6 falando, vamos pro jogo. Estou em casa. A região dos finais é onde mora o norueguês. Jogou esse lance ameaçando B4 e permitindo que o francês quebrasse a estrutura no flanco do rei e recuperasse o peão. Então o Magnus mostrou essa confiança dele nos finais e pá, B4 ele jogou. É uma posição que, segundo a avaliação das máquinas, está em equilíbrio, mas claro, são bispo de mesmas cores, pode perder um final como esse e o Magnus está disparando o peão dele. O MVL já se antecipou, ele precisa trazer o rei para a zaga. Então ele jogou o lance F6, liberando algumas casas pro rei poder participar nesse final. E agora, o Magnus jogou F4. Ele também quer trazer o rei dele pro centro, ó lá. Rei F7, rei G2, rei E8 e aqui o Magnus arrisca muito. Arriscou demais nesse momento. Ele tinha ali mais 1 minuto no relógio, é um bom tempo ainda. O Magnus joga uma partida inteira em 1 minuto, ele jogou B5. Que é um lance arriscado. Por quê? Porque agora o peão tá numa casa clara e muito avançado. E o rei do francês já vem chegando. Vocês sabem que o rei do Magnus está longe para defender. E o bispo não consegue mais defender o peão. Olha o que o francês jogou. Ele jogou rei D7, que ganha um tempo em cima do bispo. E quando o bispo sai, ele já ameaça chegar em B6 e ganhar o peão. Então, muito rápido. Aqui é importante destacar essa questão do tempo. Porque é como se o rei do MVL saltasse de E8 direto para C7. Porque ele ganha um tempo no bispo lá. É sempre importante estar atento a esses detalhes. Porque aqui o rei entrou direto e já tá ameaçando entrar em B6 e pegar o peão. Só que o Magnus tinha uma meia defesa, uma defesa meia sola, que é o lance A5 lá. Ele faz um pequeno bloqueio, só que o MVL joga agora rei D6 e faz a volta pelo outro lado e não vai ter jeito. Esse peão vai cair. O Magnus percebe que o rei tem que ser ativo nos finais. Jogou rei F3, agora rei C5 e tá lá o dilema. O Magnus
saiu daquela posição com um peão a mais pra um final onde a coisa tá começando a ficar meio esquisita. Aqui o Magnus arrisca tudo. Tudo que ele tem, ele arrisca nesse momento. Ele joga rei E4. A ideia é que, se tomar em B5, o Magnus quer trocar os bispos aqui e lutar por um draw. Mas ele dá o peão de F2 em contrapartida. O MVL tomou. E aqui o drama começa todo. Porque observem que, se entrasse nessa linha de tomar o peão direto e trocar os bispos, essa posição empata. Ela empata porque o rei das brancas tá ativo. Ele faz a oposição. E aqui vai ser um troca-troca da folia terrível. Os peões das pretas vão cair, mas os das brancas também, olha lá. Então começa a avançar, o MVL vem atrás desse peãozinho, troca tudo e empata o jogo. Provavelmente o Magnus aqui já tava com a intenção do draw, porque ele sentiu que tava saindo um pouco do controle, e perdendo aqui na fase do jogo que ele é monstro. O MVL tomou em F2, e agora tá caindo também o peão de B5. Aqui foi jogado então o lance F5, o Magnus começa a tentar ativar o rei dele aqui pelo flanco do rei, o francês trocou e perdeu agora o peão. Só que o Magnus tinha aqui uma ideia, que é o lance bispo C3, que é um lance muito bom. Ele ameaça sacrificar o bispo por 2 peões. Por quê? Porque sobraria só o peão de H no canto frio, ou seja, promove numa casa branca. E o MVL só tem bispo de casa escura, então é um bispo que não consegue tirar o rei do Magnus dessa casa. Só que aqui o francês jogou um lance muito fino, que é bispo H4, e a posição aqui já saiu do controle completamente. Rafael, como assim? Como assim, né? Bispo toma F6 sacrificando? Se tu der um lance descuidado como o rei C6, aqui a posição empata. O Magnus tinha preparado esse sacrifício. E agora não tem mais como as pretas promoverem aqui, porque basta as brancas trazer o rei agora pra casa de H1. Eu posso até dar o peão de H4, não tem problema. Não tem como tu promover esse peão, ele não vai nunca promover aqui em H1. Não tem como tu tirar o rei das brancas daqui. Então a posição de empate é chamado canto frio, quando é o canto de cor oposta do bispo do adversário. Agora, o MVL viu. Ele jogou bispo H4 e aqui ele sacramentou o norueguês na fase do final lá. Jogou rei E6, o Magnus tenta pegar os peões. Aqui outro momento importante, ganho de tempo, olha lá. O MVL conseguiu trazer o rei até D3, ganhando um tempo de novo em cima do bispo do Magnus, olha lá. O rei do MVL já fica mais próximo do peão que ele vai tentar promover, que é o peão na coluna F. Rei F7, agora dispara F5, e o Magnus começa a tomar todos os peões, só que esse peão tá muito avançado. Aqui tem que ter um cuidado. Se tu avançar direto, o Magnus pode sacrificar, e aí empata a posição, mas o MVL ele começa a fazer o bloqueio, olha lá. Tenta tirar aqui o bispo do Magnus para promover o peão, bispo H4, só que depois de bispo D2, a ameaça é bispo E1, e nessa posição o norueguês abandonou a partida. Agora, Rafael, como assim abandonou? Por que abandonou? Porque aqui não tem mais como defender a promoção do peão. Por exemplo, o rei G6, eu jogo aqui bispo E1. Tu não pode trocar, porque eu vou promover muito antes desse peão chegar em H8. E se jogar bispo G5, eu jogo F2 e não tem mais como defender a coroação. Uma partida que o MVL ganhou jogando pra cima, jogando ativo contra o Magnus e ganhando ainda na etapa dos finais, onde o norueguês aí é famoso por ser um dos melhores da história. E tá no ar a precisão desta peleia da grande final. Observem que o francês fez ali próximo de 99% de pressão, claríssimo. Jogou como uma máquina terrível e imparável. E o Magnus acabou cometendo o erro da partida no final, hein? Etapa onde ele é mais forte aí, terrível, habilidoso. Ele acabou jogando B5, deixando o peão muito avançado e custou o jogo. Agora, comenta aí embaixo, por que será que o Magnus acabou errando justamente numa das fases do jogo onde ele é tão forte, tão preciso? Comenta aí que eu tô curioso pra saber. E se tu gostou da análise, curtiu a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.